Aê, muito bem, no ar o vídeo mais relevante da sua semana, com os fatos relevantes divulgados pelos fundos imobiliários com mais de 10 mil cotistas entre o dia 17 de agosto e 21 de agosto. Essa semana com uma exceção. Vou comentar um fato relevante de um fundo com menos de 10 mil cotistas, mas você vai perceber o porquê ele tem um efeito didático muito importante. E foram poucos, inclusive, por isso que eu também vou aproveitar para fazer isso, se considerando esse critério que eu adotei aí de 10 mil cotistas, só um fundo teria divulgado fato relevante na semana. Vários divulgaram, mas só um tinha mais do que 10 mil cotistas. Mas eu vou abrir a exceção e comentar um deles que a gente vai aprender bastante a partir desse fato concreto, né? Vamos lá, chega de enrolar na abertura, vamos aos fatos relevantes. Então, ó, primeiro, no dia 17 de agosto, o Bresco Logística, que é o BRCO11, administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Bresco, esse fundo tem mais do que 10 mil cotistas, tá? Anunciou termos finais de rescisão antecipada de locação de 14.251,26 metros quadrados do Bresco Itupeva Parque Corporativo pela locatária Binardi. Então já vou fazer aqui um comentário. Essa rescisão antecipada ela foi comunicada por fato relevante em julho. Esse fundo não tinha na época 10 mil cotistas, então a gente nem comentou aqui, tá? Bom, quais são esses termos? Primeiro, a postergação da desocupação da área para o dia 30/9, porque originalmente o inquilino tinha dito que sairia dia 30/8. Acontece que fazer mudança não é fácil nem na minha e na sua casa. Imagina num galpão de 14.251 metros quadrados. E aí a locatária precisou de mais um prazo, pediu mais um mês. E a locatária vai pagar 11 parcelas mensais de R$ 286.745,83, que equivale ao valor de locação atual, e isso vai até o mês 9 de 2021. Então, no total, R$ 3.154.204,17. Eu fui ver lá no relatório gerencial e esse contrato é típico, era, né? Está sendo rescindido. Não é um contrato atípico. Então, por que razão o inquilino vai pagar mais 11 parcelas? Não sei exatamente afirmar, mas muito provavelmente a multa contratual era equivalente a 12 parcelas mensais. É muito provável que seja isso. A multa deveria ser de 12 meses, a rescisão foi comunicada era para valer em agosto, então eu pedi, ó, eu fico mais um mês aqui e esse aluguel já conta como a multa rescisória, deve ter sido isso e a administradora topou. Então o efeito prático é esse, o fundo ainda recebe mais 11 aluguéis, né, de 286 mil e pouco. Essa alocação representa 3,4% da receita mensal do fundo, que dá aproximadamente 2 centavos por cota. E a gestora já mantém tratativas com o terceiro para alocação da área. Bom, então não vai ter efeito nenhum no rendimento do fundo, já que tem, pelo menos, né, se arranjar um outro inquilino em até 12 meses, o fundo vai receber o aluguel do mesmo jeito? Tem sempre um efeito, porque o imóvel fica vazio e o fundo tem que arcar com os custos, com IPTU, eventual despesa de condomínio, coisa assim. Mas é evidente que ter o dinheiro entrando da multa faz com que esse efeito seja bem menor, né, do que se não tivesse mais nada a receber. Então esse é o fato relevante da Bresco em relação à desocupação. O fato relevante, e esse foi o único com mais de 10 mil cotistas. Eu vou comentar um fato que foi divulgado no dia 21/8 pelo VBI FL 4400, que é o FVBI 11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela VBI Real Estate, que diz respeito à dissolução do fundo imobiliário. Bom, por que eu fiz questão de comentar isso? Pelo efeito didático. Eu já recebi inúmeras vezes, sei que vou continuar recebendo inúmeras vezes perguntas sobre, professor, o que acontece se um fundo imobiliário acaba ou se vende o único imóvel, que é o caso desse, está vendendo o único imóvel do fundo, o que acontece com os cotistas, o que acontece com o fundo se ele acabar? Então a gente vai aprender com a realidade, com o evento prático, o que acontece com o fundo e com os cotistas. Vamos lá, o fato relevante é longo. Então, primeira coisa que é informada é a dissolução do fundo. Depois, foi assinada a escritura pública de compra e venda, então nesse caso o fundo é o vendedor, definitiva da participação do fundo no imóvel pelo valor de R$ 340.520.796. Foi realizado um acerto de contas entre as partes, considerando
Um débito que o fundo tem relacionado a obras que foram executadas no imóvel, e 2, um crédito que o fundo tem referente ao aluguel de 2 locatários, aos quais foi concedido o diferimento do aluguel com início do pagamento em 2021. Sendo assim, o fundo recebeu o valor líquido de R$ 340.480.365,30. Aqui só a primeira parte do fato relevante. E aí? De forma a dar início aos procedimentos de liquidação do fundo, então o fundo vai ser liquidado, a administradora informa que no dia 21 de agosto foi, né, aqui esse em azul foi eu que escrevi, então dia 21 de agosto, sexta-feira, foi o último dia de negociação das cotas. Dessa forma, as negociações do fundo estarão suspensas a partir do pregão do dia 24 de agosto de 2020. Então, esse vídeo está sendo gravado no dia 22, dia 24 é segunda-feira. Se você tem cotas desse fundo, já não consegue mais vender, e se você não tem, já não consegue mais comprar, não vai ser mais negociado. Então, dessa forma, as negociações do fundo estarão suspensas a partir do pregão do dia 24 e não poderão mais ser negociadas pelos cotistas. Segue o fato relevante, muita coisa para a gente aprender aqui. O pagamento aos investidores dos recursos recebidos com a venda do imóvel será realizado em 3 etapas. Os cotistas que detiverem cotas no fechamento do dia 21 de agosto de 2020 terão direito de receber no dia 28 de agosto de 2020 o valor de R$ 30 por cada cota em decorrência da distribuição parcial dos lucros resultantes da venda do imóvel, sendo que cada cotista será tributado conforme a legislação que lhe é aplicável. Fica tranquilo que eu já explico essa questão da tributação. O saldo restante do lucro na venda será pago em nova data a ser divulgado oportunamente pela administradora quando for finalizada a apuração final dos resultados. Bom, não se desespere com essa questão da tributação. O que o administrador está falando aqui? Que todo mundo vai pagar imposto? Claro que não. Mas o fundo tem vários cotistas diferentes. Então o que ele está dizendo que se você é uma pessoa física e não tem mais do que 10% das cotas do fundo, você não vai ser tributado, certo? Agora, se você é uma pessoa jurídica, se você tem mais do que 10% das cotas do fundo, então sim, vai ser tributado. Isso é retido na fonte pelo administrador, lá 20%, e depois distribui o líquido. Tá? Mas não é que todos os cotistas serão tributados, não é o caso. Tem muito mais informação aqui. Então, o que ele está falando nessa primeira parte? Da distribuição de lucro, que é um rendimento. Distribuição de lucro é um rendimento. Quem vai receber? Quem já era cotista no dia 21 de agosto. E, então essa é a última data com, e aí quem tinha quem tinha cotas no dia 21 de agosto vai receber no dia 28. Isso aqui é distribuição de lucro, rendimento isento de imposto de renda para o cotista que é isento, e não é isento para quem for tributado. Segue. Não é só lucro que tem a distribuir. Então, o fundo vendeu o único imóvel que tinha, agora só tem dinheiro como patrimônio do fundo. O que é lucro vai ser distribuído como rendimento. E aí vem a questão da amortização. Então, 2. Os cotistas que detiverem cotas no fechamento no dia 21/8 terão direito de receber no dia 31 de agosto de 2020 o valor de R$ 60,05 por cada cota. E aí, em decorrência de amortização parcial das cotas, sendo que, para fins fiscais, esse valor deverá ser deduzido pelo próprio cotista do seu custo médio de aquisição das suas cotas. Então, aqui é uma amortização parcial. Esclarecemos que o valor da amortização parcial equivale ao preço mínimo histórico de negociação das cotas na Bolsa, na B3. Então, o mínimo histórico desse fundo foi R$ 60,05 por cada cota, e o administrador resolveu amortizar parcialmente, por enquanto, por este valor, de 60,05. Dessa forma, o referido valor representa o valor não tributado mínimo a ser amortizado a toda a base de cotistas do fundo, sem que ocorra fato gerador do imposto de renda sobre ganho de capital. Vamos lá, vamos entender isso aí. A amortização de cotas, tecnicamente, ela é devolução de parte do patrimônio ao cotista, parte ou todo. É devolução do patrimônio ao cotista. Então, no slide anterior, eu falei de rendimento, que é distribuição de lucro. O fundo comprou um imóvel, por exemplo, lá por 100, vendeu por 120. 20 é lucro, distribui como rendimento e é isento para aqueles que são isentos. Mas ele também vai distribuir os 100, ele vai distribuir tudo. Dos 120 que ele recebeu pela venda do imóvel, ele vai distribuir tudo. 100 é lucro,
Desculpa, 20 é lucro, 100 é principal, é devolução do patrimônio ao cotista. E aí isso aí não é distribuição de lucro e na prática é como se fosse uma venda. Na prática é isso que cada cotista está fazendo, uma venda. Então tem que apurar se esse valor recebido como amortização, que é praticamente uma venda, gera lucro ou gera prejuízo. E aí tem que apurar olhando para o preço médio de compra de cada um dos cotistas. Então, qual que é a estratégia aqui do administrador? Ele vai distribuir uma primeira parcela de amortização pelo preço mínimo histórico que essas cotas tiveram negociação em toda a vida dela na bolsa. Portanto, nesta primeira parcela de amortização, ninguém está tendo lucro. Ninguém. Na melhor das hipóteses, tem cotista empatando. Aquele que comprou por R$60 e 60 e quanto? 60,05. Então, aqueles que compraram nesse dia, que foi a mínima, por 60,05, vão receber de volta 60,05. Veja que isso é empate, não gera lucro, não tem nenhum imposto de renda aí para pagar, certo? E essa questão de atualizar o seu preço médio é porque, quando a amortização é parcial, como não tem, então, nenhuma retenção de eventual tributo a pagar, o que cada investidor tem que fazer é ajustar o seu preço. Digamos que eu tenha comprado lá por R$100 a cota, estou recebendo 60,05 de amortização, então é como se isso fosse um troco. Eu paguei R$100, tempos depois eu recebi de troco 60,05, porque é a devolução do meu principal, do meu patrimônio. Então eu deveria considerar a partir de agora que o meu custo de aquisição é R$39,95, é isso? Advogado fazendo conta de cabeça é um perigo, hein? Se estiver errado, põe aí nos comentários. Mas é isso, né? 60,05, R$39,95. Se eu tivesse comprado por 100, o que você, se você é cotista do fundo, pega o seu preço de compra, diminui dele R$60,05 e considera que esse é o seu novo preço médio de aquisição, tá? Então a estratégia de distribuir uma primeira amortização nesse valor, você entendeu, é que para que ninguém tenha tido lucro até agora. Mas tem mais amortização para distribuir e segue o fato relevante. Vamos lá. A terceira e última parcela a ser paga, referente à amortização integral do valor restante das cotas do fundo, será impactada pelo recolhimento do valor de imposto de renda em decorrência do ganho de capital, se devido, a ser apurado de acordo com o custo médio de aquisição de cotas de cada cotista. Então aqui é a amortização final. Vamos lá, mais uma explicação. Eu não sei ainda, não está divulgado, qual que é o valor total dessa amortização, mas por efeitos didáticos aqui, vamos considerar que vai ser R$90. 60,05 vai ser pago numa primeira parcela, mas no total vamos imaginar que seja 90. Eu comprei cotas desse fundo no passado por R$95 e vou receber 90 de volta de amortização. Tem alguma coisa a pagar de imposto de renda? Obviamente não. Eu estou tendo prejuízo. Paguei 95 e recebi 90, certo? Mas você que está assistindo, é cotista, foi cotista, comprou também e comprou por R$80. E vai receber no total de amortização R$90. Então você tem lucro de 10 nesse exemplo. E sobre os 10, incide 20% de imposto de renda. Lembra que na prática isso é nada mais do que uma venda de cotas. Então, eu não tenho nada a pagar, na verdade eu tive até prejuízo nesse meu exemplo, mas você tem R$10 de lucro e tem que pagar. Só que como é uma amortização total, é obrigação do administrador do fundo apurar e recolher esse imposto de renda na fonte. Então, como ele faz para isso? Não tem uma regra única e aí segue o fato relevante por conta disso. Lá. O procedimento para envio pelos cotistas do custo médio de aquisição das cotas por cada cotista... Opa, desculpa, era para estar aqui, agora sim. Procedimento para envio pelos cotistas do custo médio de aquisição das cotas por cada cotista para fins de apuração do valor de imposto de renda será informado em breve pela administradora. Eles não decidiram ainda como vão fazer, mas eu já te conto como geralmente é feito, tá? Os cotistas que não enviarem tais informações à administradora terão o preço ou custo de aquisição de suas cotas considerado como equivalente à menor cotação histórica, os R$60,05. Então aqui cabe dois comentários interessantes. Estou gostando desta solução de se você não me informar o seu preço, eu vou considerar 60,05. Isso eu achei bem interessante. Vamos lá.
Agora vamos fazer um exercício de se colocar do outro lado. Somos o administrador do fundo, a gente tem a obrigação legal de recolher imposto de renda de todos aqueles que tiverem lucro com essa amortização total. Para isso, a gente tem que apurar o lucro de cada um. Não dá para simplesmente achar que todo mundo teve o mesmo lucro, até porque eu já te mostrei que alguns vão ter prejuízo, outros vão ter lucro. Alguns vão ter lucro de R$1, outros de 2, outros de 10, assim por diante. Então, o administrador tem que conseguir saber de todos os cotistas qual que é o preço de aquisição de cada um. Como ele faz? O BTG Pactual já deixou claro que ainda não decidiu. Como já aconteceu no passado, administradores que deram um prazo para que os cotistas enviassem todas as suas notas de corretagem, de negociação daquele fundo, evidentemente, né? Porque daí então ele mesmo ia apurar exatamente qual era o custo médio ponderado de compra, assim ele saberia se e quanto cada um teve de lucro e recolheria exatamente o valor. O BTG não definiu isso ainda, mas eu acho bem provável que a solução seja essa, tá? Pedir a nota de corretagem de todo mundo. Até porque, se não for assim, poderia ser assim, alguma coisa mais simples do tipo, cada cotista me manda uma informação oficial aqui dizendo qual é o seu preço de custo, e aí ele acreditaria em cada cotista. Sei lá, pode ser. Nunca vi fazer assim, na maioria das vezes que eu me lembro, foi o administrador pediu as notas de corretagem. Tá. E a outra parte que eu achei bem legal essa solução é que, das outras vezes, o que eu vi acontecer? O administrador solta um fato relevante falando todo cotista tem que mandar a nota de corretagem para apurar o preço médio de compra. Quem não mandar as notas de corretagem, eu vou considerar o preço como zero. E aí todo o valor de amortização vai ser equivalente a um lucro e vai tributar todo o valor. Pô, isso é muito penoso para o cotista. Tem gente que talvez nem lembre que é cotista desse fundo, que não era, digamos assim, recebeu as cotas de herança, nem sabia que tinha e tal. E ninguém pagou zero pela cota. Então eu gostei muito dessa solução que o BTG está propondo aqui, o administrador, que é considerar, se você não mandar o valor que você pagou, eu vou considerar que você pagou o mínimo valor histórico pela cota. Muito mais justo do que considerar zero. Porque, na prática, é impossível que alguém tenha comprado essas cotas por zero. É possível, e algumas pessoas sim compraram, pelo valor mínimo histórico de negociação, que foi 60,05. Então, achei essa solução inteligente e justa. Vamos ver que eu acho que tem mais questões aqui do fato relevante ainda. Não, era isso. Então veja que interessante esse fato relevante, ele não falaria em condições normais, porque o fundo não tem mais 10 mil cotistas, mas fiz questão de comentar porque tem um efeito didático muito importante. Isso vai acontecer outras vezes, outros fundos vão encerrar, e aí você já sabe como vai ser o procedimento, como tende a ser o procedimento. Enfim, tinha tijolo foi vendido, tudo virou dinheiro, o dinheiro ainda é patrimônio do fundo e, portanto, seu patrimônio, e esse dinheiro é distribuído para cada um dos cotistas na exata proporção do número de cotas que cada um tem. A parte da venda do imóvel que gerou lucro, e por que gerou lucro, poderia ter vendido com prejuízo, mas como essa venda gerou lucro, o que é lucro chega no seu bolso como rendimento, isento de imposto de renda para quem é isento, e o saldo, que é o principal, o valor principal, isso não é distribuição de lucro, porque não foi esse o lucro do fundo, né? Isso é devolução do patrimônio. Então aí é distribuído a título de amortização e na prática isso é uma venda, como se fosse uma venda, e aí tem que apurar quem teve lucro paga 20% de imposto de renda, mas quando a amortização é total, a obrigação do administrador apurar e recolher na fonte. Quando ela é parcial, é obrigação do investidor, do cotista, fazer o ajuste no seu preço médio ponderado. Vamos imaginar que esse fundo tivesse 2 imóveis e vendeu um, e não pretende comprar outro. Então ele faria uma amortização, e essa amortização seria parcial. O fundo não seria encerrado, mas uma parte do patrimônio do fundo estaria sendo devolvido aos seus cotistas como amortização. Então aí o administrador não tem obrigação de recolher nenhum imposto na fonte, até porque a venda não foi total. E aí o que faz? Cada um dos cotistas vai lá e abate, na hora que for fazer a declaração do imposto de renda do ano seguinte,
corrige a informação e fala, agora o meu preço médio ponderado é X menos o que eu recebi de amortização parcial. Então, um evento real, prático, vindo de um fato relevante, que a gente pode tirar muitos ensinamentos. Mas não acabou o vídeo ainda, vamos lá. Não é fato relevante, é destaque da semana. Pessoalmente, é um fato relevante, que foi a estreia no dia 21/8 do programa FIS em Exame. Então, muita gente já... quem acompanha aqui o meu canal sabia que eu tinha saído do Infomoney, mas não sabia ainda para onde eu tinha ido. Fui para o portal Exame e estreou no dia 21 de agosto, sexta passada, o programa FIS em Exame. Então eu quero que você conheça, eu quero que você comente, que mande as suas críticas, suas sugestões e peço principalmente que você compartilhe com seus contatos. É o início de um novo trabalho, eu estou muito animado, conheci lá, nem conheci pessoalmente todo mundo, imagina, nesse período de pandemia tem bastante gente ainda trabalhando em home office, alguns estão na redação, outros estão em home office. Eu nem conheci todo mundo com quem eu já me relacionei, mas foi recebido muitíssimo bem, uma equipe grande, todo mundo com vontade de fazer um negócio grandioso. Não foi fácil para mim tomar essa decisão, mas eu estou muito animado e muito satisfeito com o resultado do que foi esse primeiro programa. Tem muito a melhorar ainda e mande as suas sugestões de melhoria, participe, acompanhe o programa. Vai ser toda sexta-feira, das 15 às 16 horas, no canal da Exame Research. Você vai ver no YouTube que tem 3 canais, Exame, Exame Academy, Exame Research. O nosso programa, FIS em Exame, vai ao ar pelo canal Exame Research. Você pode, inclusive, já se inscrever lá. Eu vou deixar o link do programa aqui. Quero que você assista, quero que você compartilhe e entenda que foi um passo importante na minha carreira, mas também muito importante para a indústria de fundos imobiliários. Um portal como o Exame, dando todo esse espaço para a indústria, é bom para todos nós, é sinal que a gente vai ter ainda mais possibilidade de levar essa informação para cada vez mais gente. Então, assista, compartilhe e mande os seus comentários. Tem mais um destaque da semana aqui que eu quero falar. Lembra da semana passada que teve um fato relevante do HGRE que tinha a questão da informação ao CAD? Eu falei, nunca vi ter que informar ao CAD. E ainda falei, eu vou perguntar para Augusto, mas não no meio de um sábado, né? Então, durante a semana, eu mandei uma mensagem para ele e ele respondeu, sempre muito solícito, respondeu e explicou essa situação. Eu vou explicar para você. Por que a venda de um imóvel pelo HGRE teve que ser comunicada ao CAD? É um negócio super comum, que diz respeito ao tamanho do fundo, então vai ser cada vez mais comum. Então ele me explicou e mandou aqui um link para o CAD, e você pode fazer isso, procura aí o site do CAD, e tem lá perguntas sobre atos de concentração econômica. É uma explicação do que é um ato de concentração econômica, não é isso que eu quero te mostrar. Continuando nessa página e na parte que explica, tem esse pedaço aqui, Qualquer ato de concentração deve ser analisado pelo CAD? Não, não é qualquer ato. Porém, eu vou ler aqui só a parte que eu sublinhei. Devem ser notificados ao CAD os atos de concentração em qualquer setor da economia em que pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil no ano anterior à operação equivalente ou superior a 750 milhões. E pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a 75 milhões. Vamos entender essa história aqui? Nesse caso do HGRE, tem 2 partes, comprador e vendedor, comprador Exetec e vendedor HGRE. Poderia ter outras partes. Poderia ser um consórcio comprando, poderia ser um imóvel que pertence a 4 fundos imobiliários diferentes e só um comprador. Nesse exemplo só tem 2. O que diz lá a norma do CAD? Tem que ser comunicado se dos envolvidos, então, tem alguém que tenha faturamento ou volume de negócios maior do que 750 milhões e do outro lado alguém que tenha faturamento ou volume de negócio maior do que 75 milhões. Bateu. Exetec tem mais do que 750 milhões, o fundo também, por isso que isso vai começar a ser cada vez mais comum, o fundo já tem mais de 1 bilhão de patrimônio, então as 2 partes envolvidas se enquadram nessa obrigatoriedade. E aí por isso que o Credit Suisse comunicou ao CAD dessa decisão. É uma comunicação obrigatória, acredito eu que
que o CAD vai aprovar isso assim, muito rapidamente, porque não é caso de concentração, aquilo que a gente explicou, mas é obrigação, tem que ser feito. O Augusto explicou também que o documento que foi assinado entre a HGRE e a EZTEC ainda não é vinculante. Então, esse fato relevante nem seria divulgado, tá? Porque pela política do Credit Suisse, eles só divulgam quando a coisa já está bem encaminhada, já tem lá algo vinculante, né? Você lembra que o contrato de compra e venda sempre tem lá questões ainda inconclusivas, ele pode ser rescindido caso, né, na due diligence encontre alguma coisa, mas já é vinculante, já está feita a compra e venda com uma cláusula que pode voltar atrás. No caso em tela aqui do HGRE com a EZTEC, são tratativas iniciais, mas tinha essa obrigação de comunicar ao CAD. E como a comunicação ao CAD é pública, qualquer um pode entrar lá e encontrar, e aí então o Credit Suisse resolveu, por bem, soltar um fato relevante, para justamente com a função do fato relevante, que todos os investidores do mercado tenham acesso à mesma informação ao mesmo tempo. Então, já que poderia que eu, por acaso, estou fuçando o site do CAD e fico sabendo da informação e você não soube ainda. Isso não é legal. Então, mesmo não estando enquadrado lá nos critérios de divulgação de política de fato relevante, porque o documento ainda não era vinculante, eles entenderam que a melhor solução era divulgar o fato relevante. Isso é governança corporativa. Não é a primeira vez que eu elogio o Credit Suisse e o Augusto pelas decisões de transparência e de governança corporativa. Está aqui toda a explicação. Parabéns mais uma vez, Credit Suisse e Augusto, pela atitude de ter divulgado esse fato relevante. Bom, para a gente terminar, meus contatos, me encontre por aí no Instagram, me encontre nesse grupo de Telegram, estou fazendo um grupo geral só do meu nome, Professor Arthur Verde Moraes, você encontra lá no Telegram por Arthur V. Moraes, e você está assistindo aqui, já conhece o canal, se não é inscrito, inscreva-se, e se é, ajude a divulgar o vídeo mais relevante da sua semana, que é o vídeo dos fatos relevantes. Obrigado mais uma vez, semana que vem eu volto com fatos relevantes. Antes, na sexta-feira, acompanhe pelo canal da Exame Research. Fiz em Exame, vai ser o segundo programa. Eu quero muito te ver lá e quero que você também mande as suas considerações, compartilhe, nos ajude a fazer esse conteúdo ficar cada vez maior para todos nós. Grande abraço, até mais.